Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal Café e Bíblia. Hoje eu trago um vídeo simples, mas direto, que vai falar com você, eu tenho certeza. Quem é Deus para você? Esse é o tema do nosso vídeo. Sem mais delongas, se você não é inscrito no canal, aproveita e já faça a sua inscrição. Deixa o teu comentário, deixa o teu like, é muito importante, isso ajuda demais. Comenta, compartilhe esse vídeo para que o YouTube ele possa recomendar este conteúdo a outras pessoas. E agora tem a questão do hype também, né? Se você deixar aí o hype aí, não sei nem se o meu canal já tem essa opção, mas se tiver e tu puder deixar aí o hype, se você puder deixar o hype aí pro vídeo se destacar mais ainda, eu te agradeço. Mas vamos direto ao ponto, sem rodeios aqui, sem enrolação. Quem é Deus para você? É um ser distante? É um ser que está interessado na sua religião e não em você? É um Deus inalcançável? É um Deus exclusivo de alguns? Hoje nós vamos responder a essas questões e outras que podem surgir depois. Se você tiver questão aí, algum questionamento sobre Deus, deixe no comentário que eu posso trazer num vídeo posterior. Agora, vamos direto ao assunto. Quem é Deus para você? Se eu disser para você que Deus não está interessado na sua religião, você se escandalizaria? Então, Deus não está nada interessado na sua religião, partindo do pressuposto que todas as religiões que levam a Deus talvez não sejam legais na sua essência. Vamos simplificar os termos aqui. Nem todas as religiões que apontam para Deus, elas de fato são religiões cristãs. Existem muitas religiões, eu não quero aqui entrar no mérito e ficar citando aqui as religiões, mas existem por aí muitas religiões que acreditam em algumas vertentes, algumas doutrinas que não estão alicerçadas na Bíblia Sagrada. Aqui eu não quero citar religião, esse não é o teor desse vídeo, esse não é o intuito desse conteúdo que eu quero passar para você. O que eu quero dizer é que, independentemente da sua religião, se a sua religião ela tem base bíblica, ela é uma religião que crê em Deus como único e suficiente Salvador, em Jesus como único e suficiente Salvador, num Deus Trino, num Deus Criador. Se a sua religião ela não traz como escopo de doutrina algumas coisas que venham ser contrárias aos ensinos basilares da Bíblia Sagrada. Então você está numa religião que aparentemente é uma religião que vai te conduzir para mais perto de Deus. Quando eu falo que Deus não está interessado na sua religião e sim em você, é porque muitas pessoas esquecem que Deus é um Deus de intimidade, é um Deus de relacionamento. E talvez você tenha achado também que Deus só se relaciona com pessoas exclusivas. De fato, Deus ele tem relacionamentos mais íntimos com aqueles que se achegam a Ele. Na palavra do Senhor está preconizado. No capítulo 4, versículo 8 da carta de Tiago: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Aqui não há restrição, aqui não é para uma classe exclusiva, por exemplo, para sacerdotes, para pastores, para padres, para levitas, enfim, não há restrições nenhuma, não há exclusividade no que tange a se achegar a Deus. Então, independentemente lá da sua religião, Deus quer ter um relacionamento íntimo com você. Quem é Deus para você? É um ser muito distante que não se relaciona? É aquele Deus que está só esperando você errar para te julgar, para te condenar? Deus não é isso. Deus não é, aliás, não é que Deus é isso, né? Deus não é alguma coisa, mas Deus não é assim. Deus não age assim. Deus está muito mais interessado em ter um relacionamento interpessoal com você, íntimo, diário, todos os dias, do que punir você. Olha o que ele diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo.
O convite de Deus é para que você se aproxime dele. E não, Deus não está interessado na sua raça, na sua cor. Deus não está interessado em saber se você tem alguns atributos eclesiásticos, alguns cargos eclesiásticos na igreja ou não tem. Deus não está interessado se você já leu a Bíblia toda, se você é um teólogo renomado. Não, não. Deus se relaciona com pessoas simples, assim como ele se relaciona com pessoas de mais altas patentes teológicas, por assim dizer. E é claro que em cada relacionamento ele vai se relacionar com as pessoas de maneira diferente. Na Bíblia Sagrada foi dessa forma. Perceba que com Moisés ele teve um relacionamento bem íntimo. Já com Elias ele teve um relacionamento mais de prodígios, de milagres e de coisas do tipo. Já com Jesus, o relacionamento de Deus com Jesus, porque Jesus na terra, como homem, ele se relacionou com Deus, foi um relacionamento mais próximo, mais íntimo. Ou seja, Deus se relaciona com as pessoas de maneiras distintas. O segundo ponto que eu queria tratar com você é que não precisa ser perfeito para se aproximar de Deus. Você pode falar com Deus agora mesmo, por exemplo. Em casa, no seu quarto, no ônibus, quando você estiver indo para o trabalho ou retornando, ou lá no seu trabalho, sabe? Não precisa você ser perfeito. Ah, mas eu já cometi erros no passado, eu acho que Deus não quer, Deus não quer se aproximar de mim, Deus não quer me dar uma nova chance. Não, é tudo ao contrário do que você está pensando. Permita-me tomar um pouco de água. Estou com a garganta ruim e estou me recuperando aqui de uma virose, mas enfim. Resolvi vir aqui fazer esse vídeo para te explicar e te ajudar com essa compreensão de quem é Deus. Porque, assim, de repente na sua cabeça, Deus é um ser muito distante, que não se aproxima fácil do ser humano, pelo fato do ser humano ser pecador e viver em constante desobediência a Deus. Mas Deus não é essa pessoa que você imagina, que você pensa que é. Deus é um ser, claro, grandioso, majestoso, soberano, mas ao mesmo tempo é um Deus que quer estar perto, é um Deus que quer intimidade, é um Deus que quer se relacionar. Quando o primeiro homem peca, Adão, lá no Éden, e Deus vem até Adão, Deus pergunta: Adão, onde tu estás? Por que tu te escondeu? Parafraseando ali, porque não é bem nesses termos, mas é basicamente isso. Por que você se esconde? Talvez, isso é pensamento meu, na Bíblia não fala isso. Claro que haveria uma punição, mas eu acredito que Deus, antes de chegar com a punição, pelo fato da desobediência de Adão, Deus queria ter um diálogo com Adão. Deus queria ter uma conversa antes de explicar para Adão que iria ter consequência dos seus atos de desobediência. Mas Adão logo se escondeu e muitas pessoas fazem isso. Quando pecam, quando erram, ao invés de se achegar a Deus, se escondem de Deus, e essa não é a melhor atitude a ser tomada. Então Deus ele quer estar perto. Deus nos chama de filhos. Olha, é um relacionamento entre pai e filho, e nós somos os filhos nesse relacionamento, e Deus é o pai. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo de número 1. Então, Deus, ele nos adotou como filhos. Então ele tem essa prerrogativa, esse desejo de se relacionar com cada ser humano. Mas muitas pessoas se distanciam de Deus baseados nessas teses, nessas teorias de que Deus ele é um ser distante, ele não fala de forma tão clara, tão fácil com todo mundo, que ele escolhe algumas pessoas, alguns queridinhos para revelar alguma coisa. Não, o fato é que nós nos distanciamos de Deus, porque a partir do momento em que nós nos aproximamos de Deus, ele vai se revelar a nós de maneiras distintas, de maneiras múltiplas, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Sabe, nós vamos ter uma sensibilidade maior para perceber Deus em tudo que nos acontece durante o dia. Então, assim, Deus ele não é esse ser distante. O relacionamento com Deus ele é diário, ele tem que ser diário. E ele começa de forma simples, como uma amizade que você tem com uma pessoa. Começa com uma simples conversa e vai crescendo com o tempo, vai ganhando base, vai se fortalecendo, vai ganhando confiança.
Então, você pode começar hoje, por exemplo, agradecendo a Deus, sabe, orando e dizendo: Senhor, muito obrigado pela saúde, pelo pão de cada dia, por essas coisas que são básicas, entre aspas, porque para quem tem é básica, mas para quem não tem, para quem está, por exemplo, morando debaixo de um viaduto, de uma ponte, ou morando na rua, isso aí não é nada básico, né? Comer, ter provisão, isso aí vai ser sempre uma coisa extraordinária, um milagre, porque estas pessoas estão vivendo na carência, na miséria, na fome, na extrema pobreza. Mas para você que talvez esteja assistindo esse vídeo, o pão de cada dia, a vestimenta, a roupa, o calçado, a saúde, o trabalho são coisas básicas. Mas mesmo para você que tem isso por coisas básicas, você precisa agradecer. E essa é a melhor maneira de se aproximar de Deus, é agradecendo a Ele, é reconhecendo a bondade de Deus na sua vida. Essa é uma das melhores maneiras para você começar a iniciar um relacionamento íntimo com o Senhor. Outra coisa que eu queria ver com você aqui é que não precisa de rituais complicados. Há o entendimento de algumas pessoas que Deus ele só se manifesta na igreja, no culto, sabe? No momento mais formal, nos templos, nas igrejas, mas de fato Deus ele também se manifesta lá. Mas Deus não precisa dessas formalidades todas, se é que você me entende. Deus ele se revela no seu quarto. Deus se revela enquanto você está lavando louça, dona de casa, ou mesmo um pai de família que também faz isso, lá na pia da sua casa. Deus se revela enquanto você vai pegar o seu filho na escola, vai buscar o seu filho na escola. Deus se revela enquanto você acorda, indo em si mais um dia agradecendo a Ele. Você contempla a bênção de Deus. Então, muita gente pensa que Deus precisa, de formalidades, de coisas muito projetadas, muito organizadas. Não se descarta isso, mas Deus não precisa disso. É óbvio que nós, como seres humanos que fazemos parte de uma igreja, de uma instituição religiosa, participamos de células, de grupos, de reuniões de oração, de cultos festivos, temáticos, e tudo isso demanda uma organização. E Deus se agrada disso, quando é feito, claro, de todo o coração, no intuito de servir a Deus, de agradecer a Ele, de adorar Ele. Mas Deus também se revela na simplicidade da sua rotina, nas coisas ordinárias. Eu já falei sobre isso em alguns vídeos atrás. Nas coisas ordinárias e simples, Deus está se revelando o tempo todo. E Deus ele não é um conceito. Para finalizar esse vídeo, eu vou terminar com isso. Deus não é um conceito. Deus é uma pessoa. Deus não é apenas uma força, uma ideia, sabe? Ele é um ser pessoal. Ele é um ser de relacionamento. A Bíblia mostra Deus como um pai. E como um pai, ele é um amigo, ele é um conselheiro, ele é alguém que vai te ajudar, te auxiliar e estar com você em todos os momentos, sejam eles bons ou ruins. Alguém que se importa com você de forma única e individual. Olha que maravilhoso. Deus se importa com você de forma única e individual. Deus não vê você como mais um na multidão. Deus olha para você, ele vê suas fragilidades, ele vê os seus problemas, ele vê a sua vontade, as suas vontades, ele observa o seu coração, os seus pensamentos, e mesmo quando ele encontra coisas que não agradam a ele, nem por isso ele abandona você e eu. Porque se nós fôssemos abandonados por Deus, por exemplo, um pensamento mau, ruim que surge, nós já teríamos sido abandonados há muito tempo, não é mesmo? Se Deus fosse nos abandonar, nos largar de mão por causa de um momento de ira, em que nós machucamos alguém, que nós falamos mal de alguém, não, mas Deus não faz nada disso. Deus está sempre vendo os nossos fracassos, os nossos erros, sabe? Muitas vezes a maldade do nosso coração, e mesmo assim Ele está ali de prontidão para nos abraçar, para nos acolher. E eu não estou querendo dizer com isso que a lei da semeadura aqui ela é cancelada. Não, tudo que você planta, você vai semear. A colheita ela é o resultado de um plantio, de uma semeadura. Acontece. Semeou, vai ter que colher. Mas mesmo Deus permitindo a colheita, e muitas vezes a colheita do que nós semeamos não é nada bom para nós, por exemplo, se semeamos maldade,
Se falamos mal de alguém, uma colheita ruim vai acontecer na nossa vida. Nós vamos ter que pagar por esses erros cometidos muitas vezes de forma maldosa. Porém, Deus ele não nos descarta e não deixa de nos amar por conta disso. Aqui é o ponto. Isso é que é maravilhoso. Deus ele não vai te abandonar apesar de você. Deus ele não vai nos abandonar apesar de nós, dos nossos erros, da nossa maldade, do nosso coração insolente, muitas vezes prepotente, presunçoso, de um coração duro, infiel, soberbo. Não. Deus ele é um Pai e como Pai ele está sempre nos esperando para nos alcançar. De fato, não é nós que vamos até Deus. Não somos nós. Sempre é Ele que vem até nós. E isso não é heresia. Na parábola do filho pródigo, o filho voltou, mas só que, mesmo ele retornando, o pai já estava à sua espera. Quando o pai deu a sua parte da herança, o pai não retrucou, o pai não amaldiçoou, o pai não disse coisas ruins a ele, o pai não desejou mal, mesmo ele pedindo a sua parte da herança antes mesmo do seu pai morrer. O pai simplesmente deu e aguardou o seu retorno. Deus é o pastor que deixa 99 e vai atrás da 100ª ovelha. Uma única ovelha que perdeu-se. Ah, mas isso parece meio loucura, porque Deus deixa 99 ovelhas e vai atrás de uma que se perdeu. Pois é, ele não quer perder ninguém. Ele deixou 99 em segurança e foi buscar uma perdida. Talvez você seja essa ovelha perdida e está aqui assistindo esse vídeo. Saiba que Deus ele tem novas chances para você todos os dias e quer se relacionar com você, quer se aproximar de você. Se aproxime de Deus, é bem simples, não precisa de rituais mirabolantes. É lá no seu quarto, de porta fechada, é no seu local onde você dorme, é na mesa, sabe, na hora da refeição ou antes da refeição, é em família, enfim. Deus ele quer, é lá no banho, você muitas vezes tomando banho, chorando e falando com Deus. Deus quer se aproximar de você e isso é uma prerrogativa da Bíblia. Deus é um Deus de relacionamentos, é um Deus de intimidade e que está sempre querendo se relacionar com o homem. Então que Deus te abençoe. Foi mais um vídeo. Eu estou um pouco leso aqui, um pouco lerdo aqui, eu estou voltando aqui, me recuperando a minha saúde, mas não sei se ficou bem perceptível no vídeo, mas enfim, eu queria trazer isso para você, para que possa abençoar a sua vida, tá bom? Deus, ele quer ter um relacionamento com você e é urgente, é para ontem, é para logo. Não pense que alguma coisa vai interferir. Só quem pode interferir é você não tomar a decisão de se relacionar com ele. Isso vai ser a sua maior interferência. Mas se você tomar a decisão hoje de se relacionar com Deus, você vai desfrutar do amor de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus e dessa amizade maravilhosa. Que Deus em Cristo te abençoe. Nós nos vemos no próximo vídeo em nome de Jesus.